Olá, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. Então, hoje nós vamos iniciar as nossas aulas, no ambiente virtual, da disciplina de manejo e clínica de animais silvestres. Então, hoje, na nossa primeira aula, vai ser uma aula introdutória, sobre fauna silvestre. Primeiro, nós vamos definir e caracterizar esses animais silvestres. Então, antes de mais nada, nós precisamos saber a classificação dos animais, E quando a gente vai fazer lá aquela retrospectiva lá atrás, que o professor de ciências falava, nós temos uma classificação básica, que é do reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, Os professores até falavam aquele esqueminha do reficofage, Se a gente pegar todas as iniciais, as palavras aqui, ó, forma reficofage. E isso é muito importante, pessoal, para quem vai estar atuando aí com animais silvestres, Nós precisamos saber identificar esses animais, portanto, nós precisamos saber essa classificação taxonômica aqui, tá? Usualmente, pessoal, no dia a dia, nós chegamos até o nível de ordem, tá? Nós, assim, geralmente os trabalhos, que a gente vai publicar, ou ali durante a nossa operação ali do trabalho no dia a dia, nós não vamos chegar ao nível de classe, filo e reino, Chegamos até aqui a ordem, Então, vamos falar de classe para baixo, A classe, ela pode ser aves, répteis ou mamíferos. E aí, dentro dessas classes, nós temos várias ordens, várias famílias, vários gêneros e, consequentemente, várias espécies, tá? E nós vamos estar mostrando isso daqui para vocês nessas aulas. Começando com a classe dos répteis, Eu gosto bastante da classe dos répteis, já trabalhei demais e trabalho ainda bastante com réptil, principalmente no grupo das serpentes, tá? Então, os répteis, como característica em comum dessa classe, nós temos animais de pele seca e escamosa, nós temos animais ectotérmicos, e isso quer dizer o quê? Quer dizer que eles não regulam a própria temperatura corporal. Essa temperatura corporal, ela é influenciada, ela é dependente da temperatura ambiental. Então, se o ambiente estiver muito frio, tiver com temperaturas baixas, a temperatura corporal desse animal vai baixar também, o metabolismo dele vai desacelerar, tá? Então, sofre uma grande influência de temperatura ambiental esses animais. E aí nós temos 4 ordens dentro da classe dos répteis, que são os testudíneos, A ordem Testudine, que engloba aí, então, os animais que possuem carapaça, Os tigre d'água, os cágados, os jabutis, que são tartarugas terrestres, e as tartarugas marinhas. Nós temos a ordem dos esquamata ou escamados, que são a ordem que engloba, que é a ordem que engloba os lagartos e as serpentes, e nós temos a crocodília, que é a classe a ordem que engloba os crocodilianos, os jacarés e os crocodilos, tá? Então, essas 3 primeiras ordens são as ordens principais que nós teremos mais contatos aí durante o trabalho e durante essa disciplina dos animais silvestres, tá? Então, aqui, na prática, durante o trabalho, são esses 3. A ordem Sphenodonta é uma ordem, pessoal, de animais semiaquáticos. São lagartos parecidos com iguanas, só que são marinhos, tá? Eles ocorrem somente em uma região do globo, uma região restrita. Então, vai ser mais difícil a gente trabalhar com esses animais, então nós não abordaremos essa ordem aqui nessa aula, tá? Seguindo, com a classe das aves. Então, nós temos várias ordens, como aqui nessa figura, na classe das aves, e como característica em comum, eles são animais endotérmicos, isso quer dizer que eles são o contrário dos répteis, Eles já possuem aí a capacidade de regular a própria temperatura e o próprio metabolismo. Eles são animais ovíparos, isso quer dizer que eles botam ovos, Possuem penas, asas e bico, e essa classe possui 24 ordens baseadas na biologia do grupo, Então, essas ordens elas foram divididas de acordo com características em comum dessas espécies aí. Por exemplo, nós temos aqui, ó, os galiformes, que são aí
uma ordem das galinhas, dos perus, né, de alguns fazões, que têm uma alimentação em comum, têm uma anatomia parecida, e eles foram englobados nessa ordem aqui, tá? Seguindo, nós temos a classe dos mamíferos, né, que também é uma classe extensa, né, tem várias ordens dentro dela, ó, 27 ordens, que estão representadas parcialmente aqui nessa imagem. Essa classe, pessoal, ela é composta de animais endotérmicos, né, então, o mesmo caso das aves, temperatura e metabolismo autorregulável, né, regula por si só, tem uma menor influência do ambiente, né, alimentam-se de leite, o corpo é revestido por pelos e a fecundação ela é estritamente interna. Dentro dos mamíferos, pessoal, nós temos os marsupiais, que são animais que eles têm o parto prematuro, né? Então, os seus descendentes, eles nascem prematuros, migram até uma bolsa que vai acabar com esse desenvolvimento desse animal, vai continuar esse desenvolvimento, né? Então, nasce um fetinho e ele vai incubando ali dentro do marsúpio, né, que é uma bolsa que vai, então, terminar esse desenvolvimento desses animais. E aí, agora, entrando numa parte bastante importante, pessoal, que é a de legislação e regulamentação. Nós temos várias leis, eu coloquei as principais aqui que nós precisamos ter como base na atuação com animais silvestres, começando com a Resolução CONAMA 489. Tá? Ela vai definir as categorias de atividades e de empreendimentos que mantêm animais silvestres, manejam animais silvestres ali em cativeiro, tá? Seja animal silvestre nativo ou seja um animal exótico. Então, vamos começar com a definição básica, né, de exótico e nativo. O que é uma fauna exótica? A fauna exótica, pessoal, ela engloba espécies cuja distribuição geográfica original não inclui o território brasileiro e nem as águas jurisdicionais brasileiras. Então, né, se ele não viveu ali, se ele não é nativo daqui do Brasil e nem das águas brasileiras, ele já é considerado animal exótico. Então, nada mais é, pessoal, quando a gente fala exótico, não é que o animal é diferente. Falando tecnicamente, o animal exótico é um animal que não é da fauna brasileira, é um animal gringo, de fora do Brasil, tá? Enquanto o animal silvestre é o contrário, é um animal brasileiro, são espécies nativas ou espécies migratórias que passam pelo Brasil durante uma época da sua vida, que, né, estão ali dentro dos limites do território brasileiro ou nas águas brasileiras, tá? Então, falando grosseiramente, exótico é de fora, silvestre é brasileiro. E aí, gente, tem a fauna doméstica, né? Então, a fauna doméstica são espécies que passaram por um melhoramento zootécnico, ou seja, eles passaram por uma seleção, né, de melhoramento genético, tornando uma estreita dependência do homem, tá? Então, são espécies, pessoal, assim como o cão, o gato, né, a vaca, o cavalo, o carneiro, são espécies ali que são dependentes do homem para sua manutenção e passaram por um processo de melhoramento, né? Para isso, então, a gente poder ter algum benefício na domesticação desse animal, assim como ocorre com as vacas, né? Que a gente tira os leites e seus subprodutos. Nós também temos, né, nessa resolução, a categorização de partes ou produtos da fauna silvestre, que são o quê? São frações ou o produto em si originário de uma espécie da fauna, e essa fauna pode ser silvestre, nativa ou exótica, né? Então, resumindo, gente, é uma parte de algum animal, né? Um produto de algum animal que não tenha sido beneficiado a ponto de alterar as suas características primárias, certinho? Bem fácil isso daí. E aí, pessoal, falando de categorias de uso de fauna, né? Que isso daqui é extremamente importante. Gravem isso, tá? Frisem isso daí na mente de vocês, que vocês vão precisar sempre. Então, essa resolução, ela traz as categorias que vão manter animais silvestres, né? Como zoológicos, como setas, criatórios, mantenedouros, e eu vou falar de todos eles para vocês. Então, começando com os CETAS, né, que são os Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres. Esses centros de triagem, pessoal,
o próprio nome já diz. É um empreendimento, tá? Então, não são só organizações governamentais, podem ser organizações de cunho privado, tá? Aptos a receber, identificar, marcar, triar, avaliar, recuperar e reabilitar ou destinar espécies de fauna silvestre e fauna exótica, tá? Então, resumindo, pessoal, no centro de triagem, o animal, ele vai chegar, ele pode estar doente ou não, tá? E aí ele vai ser identificado, ele vai ser marcado, né? E aí ele vai passar por uma triagem de saúde, então vai fazer uma avaliação de saúde desse animal. Ele vai ser avaliado, como eu já disse, né? E aí eles vão começar a recuperação desse animal, né? A recuperação se ele estiver doente e a reabilitação. A reabilitação é o processo de adaptação desse animal para ser devolvido à natureza. Preferencialmente, é esse o fluxo que ocorre, tá? Ele passar por tudo isso, ser tratado se necessário, reabilitado e depois solto para a natureza. Caso esse animal não possa ser solto para a natureza, e aí ele vai ser destinado para alguma instituição que possa manter esse animal, tá? Então, a reabilitação e a destinação são coisas diferentes. Ele vai se reabilitar para ser solto. Se ele não se reabilitou e não pode ser solto, ele vai ser destinado para algum local que possa mantê-lo, tá? E aí, ó, nós temos vários tipos de locais que pode manter esse animal, começando com o criadouro científico. O criadouro científico, ele é um empreendimento de natureza acadêmica ou científica, e ele tem o objetivo de fazer o quê? De criar, reproduzir e manter esses animais em cativeiro. Geralmente, pessoal, o criadouro científico, ele também tem um cunho conservacionista, né? Então, geralmente, desenvolvem pesquisas com esse animal, mas também pesquisas ligadas à conservação dessa espécie. Depois nós temos o criadouro comercial. O criadouro comercial, o próprio nome já diz, né? É um empreendimento com finalidade de criar, reproduzir, manter em cativeiro e comercializar esses animais. E esse criatório pode comercializar ou o animal em si, ou as suas partes, produtos ou subprodutos. Tá? E aí vai depender do objetivo da instituição. Né? Então, eu posso abrir um criatório para eu vender papagaio, ou eu posso abrir um criatório, por exemplo, para eu vender subprodutos de jacaré, tá? Couro de jacaré. Então, aí vai depender do objetivo, né, dessa instituição. Nós temos um criatório conservacionista, que é muito parecido com o criatório de pesquisa, né? Então, é um empreendimento com a finalidade de criar, reproduzir, manter espécies para fim de reprodução ou manutenção de um plantel geneticamente viável, tá? Geralmente, o conservacionista está muito ligado a pesquisas de conservação, como eu disse para vocês, mas nem sempre eu posso ter só um criatório conservacionista e não desenvolver pesquisa nele, tá? Só reproduzir os animais que eu mantenho lá, que são ameaçados de extinção, e tá tudo certo. Mas geralmente eles estão aí, andam juntos, tá? E por fim, né, na última categoria, uma categoria muito polêmica, eu vou até passar para vocês um trabalhinho falando da importância do zoológico, se o zoológico é um vilão, se não é, porque isso é uma coisa que sempre paira aí no mundo dos animais silvestres, vocês vão entender melhor. Tá? Então, o zoológico, ou um jardim zoológico, é um empreendimento que tem a finalidade de criar, reproduzir, manter espécies de fauna silvestre e exótica em cativeiro ou em semi-liberdade, expostos à visitação pública. Tá? Então, eu gostaria de fazer uma ressalva aqui, pessoal. Vocês fiquem atentos ao seguinte: um único tipo de empreendimento, a única categoria de empreendimento que pode receber visitação é o zoológico. Os outros demais não podem, certinho? O zoológico está bem aqui, ó, falando bem claro na resolução, exposto à visitação pública, tá? E o zoológico, ele tem alguns pilares para funcionar, que mais para frente nós vamos falar disso também. E aqui, ó, no terceiro parágrafo fala o seguinte: nas atividades e empreendimentos que mantêm os animais vivos, a visitação somente será admitida em zoológico. Então, de novo, a resolução está frisando aí que só o zoológico pode receber visitante. Outra lei, que é a lei da fauna, né? Ela é chamada popularmente de lei da fauna, mas é a lei número 5.197, uma lei bem antiga, de 1967,
ela dispõe sobre a proteção da fauna, né? Então, ela fala o que é crime em relação à fauna. E aí, já no primeiro artigo, ele fala o seguinte, que os animais de qualquer espécie, constituindo a fauna silvestre, são propriedades do Estado, sendo proibida a sua utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha. Então, gente, infelizmente a gente sabe que a caça é algo cultural, né, no nosso país, porque infelizmente algumas regiões precisam de caçar para ter alguma disponibilidade de alimento, de alguma proteína animal. Mas, né, a lei aqui da fauna deixa muito claro que todos os animais silvestres, ou seja, todos os animais brasileiros, são propriedade do Estado, tá? Eles são da União, são do Estado. Logo, é proibido a utilização, perseguição, destruição, caça ou apanho. Nós temos umas ressalvas aqui, tá? Mas eu não vou me ater a isso. Mas a caça ela é permitida em casos de subsistência, em comunidades indígenas, né, que não têm acesso a outros tipos de alimento. Mas, no geral, o artigo 1 define isso daqui, tá? Caso seja constatado o crime, a reclusão é de 1 a 3 anos, né? E ainda tem multa, né? Temos uma multa de 5 mil, aí tem, né, R$ 500 por indivíduo animal ou R$ 10.000 por indivíduo de espécie que é ameaçado de extinção. Então, tem a multa, né? Deveria ser mais severo? Deveria. Infelizmente, ocorre muita caça ainda, né? O artigo 3º, gente, ele fala o seguinte, que é proibido o comércio de espécimes de fauna silvestre e de produtos e objetos que impliquem na caça, perseguição, destruição ou apanha desse animal, né? Com a reclusão de 2 a 5 anos e uma multa de R$ 1.000 com acréscimo de 200 por unidade, tá? E aí tem aqui, né, os espécimes legalizados que não vai estar englobado nisso daqui. Temos também, gente, a Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei de 9.605, lançada em 1998, que ela foi publicada, né? Ela vai dispor sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas de atividades lesivas ao meio ambiente, ou seja, Lei de Crimes Ambientais, né? Já fala por si só. No artigo 6º, lá no 6º artigo, ele fala o seguinte, para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente vai observar o quê? A gravidade do fato, analisando o motivo da infração e as consequências dessa infração para a saúde pública e para o meio ambiente, antecedentes do infrator, né? Então, se ele tiver um histórico aí, principalmente em relação a crimes ambientais, e a situação econômica do infrator, né? As penas vão ser prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direitos, suspensão parcial ou total de atividades e prestação pecuniária, ou então um recolhimento domiciliar. Então, gente, até coloquei aqui, ó, fica de olho, tá? Porque a lei ambiental engloba muita coisa. Né? Então, ó, por exemplo, de apreensão de produto e instrumento de infração administrativa de crime. Os animais eles vão ser libertados em seu habitat ou entregues para jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, desde que fiquem sob a responsabilidade de técnicos. Hoje, pessoal, se o animal é apreendido, preferencialmente ele é enviado para um CETAS, tá? O CETAS ele vai fazer essa primeira avaliação desse animal. Depois, se ele for reabilitado e tudo mais, ele volta para a natureza. Se não, ele vai para algum zoológico, para algum criatório, alguma coisa. Como essa lei é mais antiga, né, eles citam mais jardins zoológicos, mas os jardins zoológicos ainda podem receber os animais, tá? Isso ainda acontece. E aí, fala o seguinte, no 3º parágrafo, os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais. Isso é muito bacana, isso ainda acontece, né? Então, já que existe o subproduto proveniente, né, de um crime, pelo menos que ele tenha um destino correto, né, que ele possa ser usado aí para pesquisa. Caso não possa, não seja impossível, né, ele vai ser, então, destruído.
Dos crimes contra a fauna. Então, nós já falamos de uma lei específica da fauna lá atrás, agora nós vamos falar de da fauna dentro dessa lei de crimes ambientais. E aí engloba a doméstica também, porque lá falou só de silvestres, né? Então, no caso de guarda doméstica de espécie silvestre, não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Então, o seguinte, caso, né, esse animal seja legal, esteja lá na casa do tutor dele lá, mas não tem para onde mandar esse animal, e às vezes, né, não pode soltar esse animal também porque ele foi adaptado ali àquela rotina domiciliar, então, por hora, esse animal fica lá, tá? Mas isso é se houver impossibilidade de qualquer destinação, tá? De transferir esse animal para qualquer instituição. E aí a pena é aumentar da metade se o crime praticado for contra a espécie rara ou considerada ameaçada de extinção, ainda que somente no local da infração, em período proibido a caça, né? Então a gente sabe que em período de reprodução aí de algumas espécies não se pode caçar, né? E nem pescar durante a noite com abuso de licença. Então, se tiver a licença e mesmo assim cometer o crime, em unidade de conservação ou com o emprego de métodos e instrumentos capazes de provocar a destruição em massa, né? Lá no artigo 31, né, da mesma lei de crime ambiental, fala o seguinte: introduzir espécie animal no país sem parecer técnico oficial favorável e licença é crime, né? E aí vai ter uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. E aqui nós temos alguns valores de multa, né, considerando a situação. Então, gente, se você soltar um animal exótico no país, você está cometendo um crime. E não só um crime, mas colocando a nossa fauna em risco por desequilíbrio ecológico. Hoje nós temos alguns exemplos aí no Brasil de fauna exótica que está causando prejuízo, né? O mais notório, o mais falado no Brasil é o javali, que causa vários prejuízos aí econômicos, né, no agronegócio, mas também ele pode veicular, ele pode trazer algumas doenças aqui para a nossa fauna, né? Outro exemplo é o peixe-leão. O peixe-leão está invadindo a costa brasileira porque ele não tem um predador apto, né, para controlar essa espécie aqui no Brasil. Assim como o caramujo africano. O caramujo africano foi trazido para ter uma produção para comer, né, para fazer igual aquele caramujo chique da França, aquele escargot. Foi trazido para cá o caramujo africano, mas eles se reproduziram sem controle e hoje eles estão aí ameaçando a saúde pública, já que eles podem transmitir um parasita que causa uma meningite eosinofílica, né? Então, a introdução de fauna silvestre no Brasil, gente, é muito sério, tá? A gente não pode simplesmente, não vou fazer porque é crime. Não vou fazer porque causa um desequilíbrio ecológico, é muito sério isso, tá? No artigo 32, tá falando o seguinte, né? Já de violência contra os animais, né? E aí fala de animais silvestres e domésticos. Então, praticar o abuso, maltrato, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, né, acarreta uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. E aí a gente tem os valores de multa aqui também, né? Então, uma multa de R$ 500 por pessoa que cometeu isso, extremamente baixa, né? Mais R$ 3.000 por indivíduo, tá, gente? Na lei é tudo lindo. Eu já trabalhei, né, como eu disse na outra aula para vocês, em prefeitura, e na prefeitura eu trabalhava com averiguação de maus-tratos animais. Eu já vi muito cenário triste, tá? Eu já vi muita coisa triste, pessoal. E, infelizmente, a lei não é aplicada e bonita do jeito que tem que ser. E aí, nós temos aqui algumas ressalvas, né? Incorre nas mesmas pessoas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorre a morte. Então, pessoal, não é porque eu estou fazendo pesquisa, né, com o animal, que eu tenho a licença para utilizar o animal em pesquisa, que eu vou cometer maus tratos por causa da pesquisa. Nossa, tudo em nome da ciência. Também não é assim, gente. Como eu disse para vocês lá na introdução, nós enfrentaremos dilemas éticos dentro da medicina veterinária. Você, como veterinário em qualquer área,
você vai ter dilema ético, né? Então, você não pode nunca ferir um animal, você não pode mutilar um animal, ferir ele de qualquer forma, né? Do bem-estar, seja fisicamente ou psicologicamente falando, em prol de nada, tá? Lembrando que a nossa missão como veterinário é cuidar dos animais e da saúde humana também, tá? Então, gente, pesquisa não é viés para poder maltratar animal. Por isso existem os comitês de éticas, né? De éticas no uso de animal. Hoje, toda universidade que utiliza animal para pesquisa tem que ter um comitê de ética e bem-estar para aprovação dessa pesquisa. Certo? Lá no artigo 37 fala o seguinte: não é crime o abate do animal quando realizado em estado de necessidade, né? E aí, para saciar a fome do agente ou da família, ou seja, caçar não é crime se for para saciar a fome do agente, né, que cometeu a infração, o crime, ou a sua família. Então, se eu estiver passando fome, eu posso sim abater um animal silvestre, seja para eu comer, somente isso, tá? Para proteger lavouras, pomares, rebanhos de ação predatória ou destruidora de animais. Há pouco tempo atrás, era regulamentada a caça de javalis, justamente por esse motivo aqui, ó, né? Porque eles estavam devastando as lavouras no país, tá? E trazendo também o risco, né, de patógenos aqui para a nossa fauna. E por ser nocivo ao animal, desde que assim caracterizado pelo órgão. Então, se o animal estiver oferecendo risco para alguém, né, se ele for nocivo, ele pode sim ser abatido. Nós temos a instrução normativa do IBAMA de número 179, tá? Ela é extremamente importante porque ela define a diretriz e procedimento para a destinação de animais à fauna silvestre nativa e exóticas, tá? Então ela fala o seguinte: quando você acha um animal, né, ou quando você atende um animal, o que eu devo fazer com esse animal? E aí ela define aqui, né, que a espécie exótica não poderá, em hipótese alguma, ser destinada, ou seja, é exótico, não pode voltar para a natureza, isso é fato, ele tem que ir para algum cativeiro, tá? E se for híbrido, o híbrido também não pode, tá? Então eu até falei isso aqui antes de falar, né, quais são as destinações corretas, porque é fato, é exótico, não vai para a natureza, simples assim. Os espécimes de fauna silvestre deverão ser destinados de acordo com critérios dessa instrução normativa. Então, de preferência, gente, esse animal tem que retornar imediatamente à natureza. Isso ocorre muito no meu trabalho hoje em dia, tá? Eu pego algum animal, faço avaliação. Precisou de tratamento? Eu trato. Eu vejo se está apto à soltura. Está apto à soltura, volta para a natureza. Tá? Não está apto para a soltura? Vai para o cativeiro, vai para os setas. Lá dos setas eles vão destinar, tá? Mas é bem simples. Ô, professor, eu quero trabalhar com resgate fauna. E se eu achar um animal e estiver saudável? Ergue a mão para o céu e agradece, meu amigo. Só solta, tá? É claro que você vai avaliar. Não tem nada, tá saudável, só solta. Então, retorno imediato à natureza. Se não der para voltar para a natureza, ele vai para um cativeiro, tá? Nesse cativeiro, preferencialmente que tenha programa de soltura, né? Programa de soltura desse animal para readaptar, para reabilitar ele a voltar para a natureza. Ou então para instituições de pesquisa ou instituição de ensino. E aí, para o retorno imediato à natureza, né? Ele define aqui o seguinte: ele só vai poder voltar para a natureza imediatamente quando for recém-capturado, quando houver comprovação do local de captura na natureza. Então, né, se souber que ele veio dali, a espécie ocorrer naturalmente no local de captura, ou seja, dentro aqui do nosso país, gente, eu também não posso pegar uma espécie que é silvestre, que ocorre lá no Pampa, que ocorre somente no Pampa, e soltar ele lá na Caatinga, né? Não é incompatível isso. Você também pode causar um desequilíbrio e esse indivíduo não vai conseguir sobreviver no meio natural. E ele não apresentar problemas que impeçam a sua sobrevivência ou adaptação em vida livre. Então, né, nós temos aqui, ó, 4, né, parâmetros para poder soltar esse animal à natureza. E aí, ó, um parágrafo único diz o seguinte: o espécime recém-encaminhado aos setas e que se enquadra nas determinações dos incisos 1 a 4 desse artigo poderá retornar imediatamente à natureza desde que esteja isolado de outros animais. Tá? Então é só uma observação aí.
Já para cativeiro, né? Então, quando a gente for destinar esse animal para o cativeiro, fala o seguinte, ó, que ele poderá ser destinado para os empreendimentos autorizados pelo IBAMA. E aí, que empreendimentos que são esses, né? Ó, artigo 1º, para efeitos dessa lei, né? E aí, ó, né? Nós temos essa lei. Então, a instrução normativa, ela fala, ó, você deve fazer isso, isso e isso. E aí, essa lei rege as instituições que podem receber, né? Esses animais que a instrução normativa falou, que é a lei 7.173. Lei bem antiga também, do ano de 1983. Ela fala o seguinte, ela dispõe sobre estabelecimentos de jardins zoológicos, né? Então, primeiro, ela define jardim zoológico. O que é jardim zoológico? É qualquer coleção de animais silvestres mantidos vivos em cativeiro ou em semi-liberdade e expostos à visitação pública. No artigo 7, as dimensões dos jardins zoológicos e as respectivas instalações deverão atender aos requisitos mínimos de habilidade, sanidade e segurança de cada espécie, tá? Então, cada espécie tem, né, a sua exigência de espaço, né, exigência de sanidade, de ambiente e tudo mais, atendendo às necessidades ecológicas, ao mesmo tempo garantindo a continuidade do manejo e do tratamento indispensável à proteção e o conforto do público visitante. Então, tem que levar em consideração o visitante também, a manutenção do animal e como que vai ser o olhar desse visitante para aquele recinto que o animal está alojado, tá? E aí, os zoológicos, gente, obrigatoriamente tem que ter um veterinário e um biólogo, pelo menos, tá? Mas isso é pelo menos. E aí tem alguns critérios que vão definir quantos veterinários e biólogos precisarão neste zoológico, né? Lembrando que o zootecnista também é extremamente importante, tá? E aí, pessoal, para animais em cativeiro, nós temos a resolução de número 487. Essa resolução, ela trata sobre a identificação dos animais em cativeiro, né? Então, para definir os padrões de marcação de animais da fauna silvestre, suas partes ou produtos em razão de uso e manejo cativeiro, de qualquer tipo, né? Então, já engloba todos os empreendimentos aqui que mantêm animal silvestre. Então, capítulo 1 da marcação, né? Vai definir os padrões de marcação. Artigo 2. Todos os espécimes da fauna silvestre mantidos em cativeiro deverão estar marcados, né? Então, todo animal que está cativo tem que estar marcado, tá? Para efeitos dessa resolução, entende-se como anilha aberta com trava. Ele é um anel aberto com uma trava que, após fechado, não possa ser aberto, cuja violação altere de maneira perceptível. Então, é uma anilhazinha, pessoal, que trava, tá? Ela dá uma travadinha e depois, se você tentar violar ela ali, vai ter essa diferença. E nós temos a anilha fechada. Ele é um anel totalmente fechado, inviolável, cujo diâmetro seja suficiente para inserção na pata do filhote. Então, gente, a anilha aberta é aquela anilha que a gente coloca assim, ó, plap, e fecha, tá? E aí, se você tentar abrir ela de qualquer forma, ela vai entortar, vai quebrar, tá? E vai ser perceptível essa violação. A anilha fechada é aquela que você insere no anel, na pata ali, né, do animal. Se for ave, no caso, né, você insere e aí ela vai estar fechadinha. Lacre, né? O lacre, gente, ele é mais utilizado em mamíferos e aves, tá? Ele não é tanto utilizado em répteis, tá? Mas aqui, ó, né, é uma forma de utilização de lacre em répteis, que somente os quelônios vão possibilitar essa utilização. Então, ele é literalmente um lacrezinho, né, que fica fixado ali no animal. Nós temos também a marcação, né? E a marcação, gente, é um procedimento de identificação individual do espécime, utilizando métodos adequados à espécie, tá? Nós temos a marcação de números, ó, então aqui nós temos um número, né, nessa tartaruga aqui nós temos outro, e aí a gente vai poder identificar esses indivíduos. Ou então nós temos também o transponder. O transponder, gente, é aquele chip, é aquele microchip que a gente coloca
ali no tecido subcutâneo do animal. Isso é muito utilizado em mamíferos domésticos, né? Cão e gato, principalmente, a gente utiliza em espécies silvestres, em zoológico, né? Em criatórios, enfim. E aí nós temos, pessoal, demais legislações, tá? Eu não vou me ater a todas aqui, senão toma muito tempo do nosso conteúdo, mas eu coloquei aqui para vocês lerem ela, para vocês estudarem. Isso daqui é importante vocês saberem, tanto para a provinha, quanto para a sua vida, quanto para a sua atuação profissional com animais silvestres. E aí, conservação da fauna silvestre, né? Então, a conservação, ela é muito confundida com preservação. A gente sempre fala que é parecido, mas é muito diferente e é simples de entender. E eu vou mostrar para vocês agora. A conservação, gente, ela é o manejo do recurso do ambiente. Então, a gente tem um ambiente que tem alguns recursos e a gente maneja o uso desses recursos, né? Com o propósito de se obter uma qualidade sustentável de vida humana. Então, a gente vai utilizando esses recursos com sustentabilidade. Assim, a gente tem harmonia na utilização e harmonia também no meio natural. Já a preservação, gente, é mais radical. A preservação, ela simplesmente protege e isola o ecossistema, com a finalidade que ele mantenha suas características naturais. Então é o seguinte, gente, preservação é o seguinte, eu vou cercar e vou isolar, ninguém mexe nunca mais. Já a conservação, a gente vai usar algumas coisas daquele ambiente com sabedoria e com sustentabilidade. E aí, quando a gente fala de conservação, gente, é muito comum conservação ex situ, né? Que é a conservação do quê? De a manutenção de indivíduos de determinada espécie por meio de condições artificiais sob a supervisão humana, né? Então, a gente entra naqueles pilares do zoológico. Eu vou falar um deles é a conservação, tá? Todo zoológico tem que fazer conservação. Tem que manter uma espécie em cativeiro, né? Que seja ameaçada e reproduzir essa espécie, né, para que tenha um banco genético para que essa espécie perpetue caso venha a desaparecer no ambiente natural. Ela envolve, né, aqui, ó, esses autores, né, o Pimentel e Tinoco, eles definiram que a conservação envolve a remoção de indivíduos de seu habitat natural para o cativeiro, né, com o objetivo de procriação ou manutenção dos recursos genéticos. É isso que eu acabei de falar para vocês, fazer um banco genético de indivíduos, né, que possam aí suprir a população num futuro que precise, né? Mas assim, gente, ninguém vai lá na natureza e pegar um animal e levar para o cativeiro só para reproduzir. Isso varia muito com o contexto, tá, gente? Mas a maioria das espécies não é necessário. Por exemplo, né, em Goiânia, no Zoológico de Goiânia, eu fui estagiário lá durante um tempo, e lá nós temos, por exemplo, alguns animais que foram resgatados de circo. Então, o animal ele vivia numa condição muito ruim, e aí ele foi resgatado. Hoje ele faz parte de um programa de conservação, mas ele não necessariamente foi tirado diretamente do meio natural, tá? Ele não foi tirado lá da natureza. E aí, gente, para programa de conservação, é importante, né, o seguinte, uma estratégia de crise para a recuperação das espécies, né, que a longo prazo almeja restituir as espécies e seus indivíduos ao habitat natural. Então, é basicamente isso que eu falei, é ter um banco genético, um banco de indivíduos, para, se um dia precisar fazer, né, alguma repopulação, né, aumentar essa população em algum local ali, pode contar com esses animais. E nós temos as unidades de conservação aqui no Brasil, né? As unidades de conservação, elas são áreas naturais protegidas que estão sob um regime especial de administração. E aí elas são protegidas, né? Cada unidade é gerida de acordo com a categoria de manejo próprio, que é a Lei 9.985, que fala, né, como que funciona essas unidades de conservação. No Brasil, nós temos 236 unidades de conservação, tá? E aí, gente, nós temos várias categorias de unidade de conservação. Eu trouxe algumas para vocês, né, e cada uma funciona de alguma maneira. Então, os parques nacionais, né, eles são áreas protegidas que abrigam uma variedade de espécies de animais e vegetais. Os parques nacionais, eles são abertos à pesquisa, visitação e também à recreação, né?
Já diferente das reservas biológicas, né? Reserva biológica é mais restrito, né? Então, na reserva biológica, só é permitida a pesquisa científica e visita educativa. Então, não pode público no geral. Parque Nacional é diferente, qualquer pessoa pode ir lá visitar, fazer um ecoturismo. Já na reserva biológica, não, tá? Nós temos também as estações biológicas, onde são áreas que são permitidas a visitação educativa e a pesquisa científica, né? Temos os monumentos naturais, que são sítios preservados pela raridade das espécies que estão ali naquele local. E nós temos os refúgios de vida silvestre, que são áreas que asseguram as condições para a sobrevivência de espécies ou de comunidades da flora local, né? Então, pessoal, nossas áreas protegidas, né? O território brasileiro tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados que são protegidos por unidades, né, de conservação. O Brasil ele tem apenas 3% da sua área protegida, né? Como eu falei aqui, desses 8,5%, 3% está protegido. Em cada ambiente brasileiro, existe área protegida através de decreto do governo, e que corresponde aos parques nacionais, reservas ecológicas, etc. Ou seja, né, em cada ambiente brasileiro, nós temos alguns decretos que protegem as unidades de conservação. E a Amazônia possui a maior área protegida, né, e a Caatinga a menor área protegida. Então, nós temos 1,8% de parques nacionais, reservas biológicas e estações biológicas, e 1,2%, né, desses 3%, 1,2% de parque estadual, reserva biológica estadual e estações estaduais. Certinho, pessoal? A nossa aula foi isso, tá? Uma breve introdução de fauna silvestre e as leis que regulamentam, né, a utilização da fauna silvestre. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, eu estarei disponível lá no fórum, né, no Fale com o seu mentor, para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Até a próxima aula.